taking, scum! One look! One look! I don't think so! There it is. Magnum! Holy moly. Yeah, baby! That's what I've been waiting for! Dear God, it's beautiful. Então, quando eu estava assistindo a série do Falcão e o Soldado Invernal, eu tive ideia de construir várias coisas. Eu tive ideia de fazer o braço biônico do Bucky, tive ideia de fazer as asas do Falcão, o escudo eu já tinha feito. Então, eu cheguei à conclusão de que eu ia fazer o mais barato, porque eu não posso construir as asas do Falcão. Então eu fiz o capacete do Capitão América. E eu fiz ele usando só umas 2 folhas de EVA, tinta guache, e só isso. Dá pra você fazer isso aqui gastando uns R$10 no máximo. Contando o Super Bonder, que é o mais caro. Agora eu sei porque que o Capitão América tirou a barba antes de voltar a usar o capacete. É porque fica super escroto usar a barba com esse capacete. Não é à toa que no filme que ele tá barbudo, ele não usa o capacete, porque fica super zoado. Mas, é isso aí. Quem sabe se você fosse o Chris Evans, ficaria melhor também. Mas, é isso aí. Então, galera, o mais difícil dessa construção, sem dúvida nenhuma, é acertar o formato base. Porque é o tipo de coisa que a silhueta é tudo que importa. Então, para isso, eu tive que gastar o maior tempo com a parte que nem eu gravei, porque deu muito trabalho, que foi fazer esse molde de papel, que foi juntando de pouco em pouco vários pedaços de papel e até formar o formato da máscara no meu rosto que eu achasse que ficasse mais ou menos o correto. Essa é a parte que com certeza dá mais trabalho e é a que vai definir se todo o resto vai ficar bom ou não. Então você vê que eu comecei com aquele cos pobre com a máscara de papel, mas vale a pena, porque depois quando eu passei com o formato um pouco mais simplificado de corte para o EVA, fica um pouco mais fácil de montar com menos junções, né? Menos lugares onde você vai ter que colar. Se eu fosse colando de plaquinha em plaquinha daquele jeito que estava com os papéis, ia ficar parecendo uma armadura medieval, toda escamada. E embora eu ame fazer coisas medievais, o intuito aí era fazer um elmo que lembrasse dos filmes. Isso daí foi um projeto que eu fiz meio de última hora, assim, só porque eu estava meio querendo me distrair um pouco. Então, ele não é de nenhum filme específico. Eu fiz ele meio que de cabeça, assim. Então, eu acho que ele deve ter um pouco dos elementos dos que eu mais gosto, que é o do último filme, do Endgame, que ele tem uma paleta de cores um pouco mais escura e uns detalhes um pouco mais táticos, e o que eu acho mais legal que é o da Primeira Guerra Mundial, lá da Segunda Guerra Mundial, que ele lembra o capacete de guerra, e eu gosto bastante desse, que ele tem os detalhes em couro embaixo, e ele tem aquelas asinhas um pouco mais proeminentes assim nas laterais, né, que lembra aquelas pinturas da lateral dos aviões. Então, eu meio que fiz a minha versão, assim, eu não quis ficar olhando muita foto, porque era mais um projeto para fazer e relaxar um pouco, sem gastar muito. Então, se você quiser fazer isso aí na sua casa, dá para você fazer de boa também, você vai gastar tipo 10, 15 reais estourando, porque cada folha de EVA é uns 1,50, R$2. Você só vai precisar da cola e das tintas da cor que você for querer fazer. Esse mesmo elmo, se você fizer a base dele, que é o mais difícil, depois você pode ir colocando os detalhes por cima e fazer o do agente americano lá, do soldado da série do Falcão e Soldado Invernal. Você pode fazer o do Red Guardian, que é o Capitão América da Rússia lá, que vai aparecer no filme da Viúva Negra. Todos eles têm essa base aí. Mas é interessante ver que o Red Guardian, que vai aparecer no filme da Viúva Negra, ele tem barba, né?
Então você vê que o capacete dele, ele não tem essa queixeira embaixo, né? Porque senão fica escroto. E é que nem o do Chris Evans, que quando ele tá de barba, ele não usa esse elmo aí. Ele não foi feito pra quem tem barba, fica meio zoado, fica esmagado com os pelos saindo pra fora. Aqui eu já tô colocando só os detalhes de acabamento. E essa é a parte que é a mais legal, né? Mais divertida, que você pode ir colocando e tirando o que você acha legal, o que você não acha. E aí eu só, depois que estava tudo pronto, eu dei uma camada grossa de cola para selar bem e não ficar a diferença de onde está Super Bonder para onde não tá. Senão quando você passar a cola vai ficar manchado. Aqui eu estou experimentando ele só no EVA, antes de gastar mais tempo pintando e tal, né? Porque se ficou ruim eu não continuava, né? E aqui eu vi que ficou num formato satisfatório, tá ficando legalzinho. Então eu passo para fazer a parte de simular o couro. Agora eu vou usar um EVA marrom. Você pode comprar ele marrom já direto, tem vários tons de marrom. E eu vou fazer essa queixeira aí, eu quero simular couro. Então eu vou tentar dar uma textura nela usando a pistola de calor e fazendo furinhos com a caneta para aparecer costura. E aí eu tô usando um zelinho desse aí que eu tinha sobrando em casa. E Cospob é assim, você tem que usar o que você vai achando na gaveta da sua cozinha, o que você tem aí sobrando no teu quarto, aqueles pedaços de aspirador dos anos 80 que você não usa na sua casa. Esses ferrinhos aí eu guardei eles uns 5 anos atrás, que eu pensei, um dia eu vou usar pra alguma coisa. Eu nem imaginava que ia virar a fivela do capacete do Capitão América, mas tá aí, viraram. Aqui dá pra ver que eu tô, pra simular a costurinha do couro, eu vou fazendo uns furinhos com a caneta. E aí depois que eu passo a pistola de calor para selar, eu dou uma amassadinha com o pano velho em cima e ele dá essa texturinha de couro sem eu ter que pintar. Eu não queria usar tinta na parte que vai ficar raspando na minha pele, porque eu não queria ficar sujando tinta na minha barba, né, na minha cara. Então eu evitei usar tinta. Aqui é uma grande dificuldade, eu quis achar o tom de azul certo, mas eu só tinha uma tinta azul. E eu não queria gastar com mais. Então, com essa tinta azul claro, eu dei uma base do azul claro, só para fazer uma base no capacete. E aí depois, só juntando tons de branco e de preto, eu fui criando tons do azul, até chegar no tom mais ou menos do filme, que é aquele tom do meio de pintura de avião da Segunda Guerra, assim, que é aquele azul marinho pouco saturado, assim. E aqui dá pra ver que eu usei 2 tons, né? Tem um mais claro nas placas de cima e um menos saturado na de baixo. Agora a parte mais divertida, que é pintar as asinhas prateadas. E agora começa a ficar bonito. Até então você fica com a sensação que vai ficar uma merda. Mas aí quando você começa a chegar nos detalhes finais, ele vai se acertando, vai acertando. Por isso que eu sempre falo, não desiste se você sente que está ficando ruim na etapa do meio, porque é quando ele fica mais feio. Essa etapa assim, quando ele está com as cores chapadas e realça todos os defeitinhos, todas as imperfeições. Não desiste nessa parte, tenta, continua, vai em frente, que quando você colocar os detalhes ele melhora. Aqui eu estou usando uma técnica nova que eu queria testar, que eu vi num canal do Cosplay Chris, um cosplayer australiano. Em vez de usar tinta preta para envelhecer, eu estou usando negócio de graxa, de engraxate de sapato. E ele meio que suja, assim, num tom meio azul escuro, assim e tal. E funciona bem até. Ele, como ele é feito para engraxar, ele dá meio que um brilhinho, assim, mas não muito, né? Então ele dá um acabamento legal e ele meio que tira essa saturação forte que tava da tinta, de fantasia, e ele deixa um pouquinho mais realista, assim. Eu gostei do resultado. E aí eu peguei um pano que tem uma costura bem grossa, e eu fui afundando conforme eu deixava secar a graxa, e aí deu uma texturinha meio áspera pro capacete para parecer aquele tecido meio de malha de Kevlar dos capacetes. Agora eu estou envelhecendo o elmo, né, que é super importante, e só nas partes que são de ferro, né, não na de couro. Eu estou meio que passando prata onde a tinta teria descascado durante os anos dele usando, né? Então só nas bordinhas, nas partes realçadas, na parte da sobrancelha que fica mais para fora. Meio que você tem que imaginar quais partes que teriam mais desgaste natural. E lembrando que o segredo para deixar legal o envelhecimento é a assimetria, né? Porque
Quanto mais assimétrico você fizer, melhor. Aí eu dou umas manchas de marrom, de preto, para envelhecer, parecer terra, ferrugem. E sempre mantendo assimétrico, né? Porque é assim que fica realista. E tá aqui o resultado final, ficou legalzinho, ficou bem parecido com o que ele usa na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. E eu gostei do resultado, para quem fez numa tarde assim, gastando R$ 15, tá bom. Foi um bom projetinho para desestressar, dá para você fazer aí na sua casa baratinho. Se você estragar, não precisa ficar chateado porque foi barato, então manda bala aí. E é isso aí, se você puder, se inscreve aí, por favor, se inscreve, comenta, me ajuda. Compartilha para me ajudar aí, que eu tô precisando para crescer o canal e chegar em 1000 inscritos. Valeu, e se tiver sugestões, deixa aí nos comentários.